Ok, tô tendo meu computador tá tendo dificuldade aqui, mas a gente vai continuar assim mesmo. Ele tá travando aqui um pouquinho, mas ele tá funcionando. Bom, gente, vou tomar um pouquinho d'água aqui. Tô com a voz um pouquinho rouca. Deixa eu tentar abrir aqui, tá meio doente aqui o meu computador. Acho que agora, quando eu abrir para vocês, ficou meio ruim para mim. Cíntia perguntou alguma coisa aí no chat. Cíntia, o que é que foi? Você pode falar, Cíntia? O povo quer saber quando vai ser a prova. O Davi já tá agoniado aqui, não fez nem prova, já quer a nota, né, cara? O povo quer saber quando é a prova. Então vou começar com notícia boa para vocês, então. Na próxima semana, próxima quinta-feira, a gente tem uma prova, tá bom? Então, quem está ansioso aí ou ansiosa querendo prova, na próxima semana a gente tem a nossa primeira avaliação. Tudo bem? Ninguém tá não, professor, pelo amor de Jesus Cristo. Mas pior que já estava marcado também, viu, gente? Então, já era combinado, já que a gente ia ter na próxima semana. Então, próxima quinta, a gente tem nossa prova, certo? Incluído o assunto que a gente vai falar hoje, né, aqui com vocês. Antes de a gente eu rolar a apresentação aqui para vocês, gente, tem uma coisa que tem uma atividade que eu passei para vocês, né? A gente não entrou conversar tanto na semana passada. A gente teve uma live, não, um evento, na verdade, a respeito de extensão. Eu acho que vocês já estão entendendo, né, mais ou menos o que é extensão universitária e extensão rural. Inclusive, alguns zootecnistas, né, amigos nossos, vieram e comentaram, inclusive com as perguntas, respondendo algumas perguntas que vocês fizeram no evento que foi da Emater. E eu solicitei a vocês uma síntese das apresentações. Foi só isso mesmo ou teve mais alguma coisa que eu pedi, gente? Alguém pode me responder? Foi só isso, professor. Foi só assim que ele mesmo. Ok. Obrigado, Mari e Grazi. Nada. Pronto. Alguém falou alguma coisa? Hello, good afternoon. Boa tarde, Davi. Professor, me responda uma coisa. O senhor estava na aula antes, um pouquinho na sala, no caso, antes um pouquinho. Porque de hoje que eu tento, eu queria pelo menos deixar, porque eu estava fazendo aqui umas coisas, eu estou fazendo, inclusive. Aí, tipo, para não perder, porque eu sou meio esquecido, assim. Aí, se eu não entrar na hora, eu tenho que entrar antes. Porque depois eu não entro, não, mais. Entendeu? Entendi. Não, mas eu não estava, eu entrei acho que uns 5 minutos atrás, mais ou menos. Mas a sala já fica programada, né? Então é só fácil entrar quando chega e começa a bater papo com vocês quando bate a nossa hora de 2h30. Gente, só avisando, mas teve uma coisa que eu avisei aqui, Davi, talvez você não tenha ouvido, mas repetindo novamente, que a gente vai ter nossa primeira avaliação na próxima quinta-feira, ok? Às 2h30. Tem uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês. Ainda não tenho certeza, vou ver, planejar isso direitinho. É que pode ser que a gente precise de alguma aula extra, viu, gente? Ainda nessa semana ou na outra, que não seja na quinta-feira. Eu ainda estou planejando direitinho, ver se vai ser necessário mesmo ou não. De qualquer forma, na próxima semana a gente vai ter prova, né? Na quinta-feira. Vamos ter aula também no mesmo dia, tá bom? E aí pode ser que a gente precise de algum dia extra, não sei se um sábado ou outro dia da semana. Eu ainda não tenho certeza, ainda vou planejar direitinho, certo? Se a gente vai precisar ou não, para a gente tentar terminar, né, ainda esse ano, tudo bem? Tô só avisando para vocês. Como eu disse, eu vou avisar quando tiver certeza. Por enquanto, a única coisa que a gente tem certeza é que na próxima quinta-feira a gente tem a prova. Ok? Bom, então a gente teve na semana passada aquele evento, né, feito pela Emater. Quem não conhece a Emater, ela é uma instituição
pública, né, de certo modo pública, é sustentada pelo governo do estado, é o órgão que dá assistência técnica e faz extensão rural aqui no estado, de maneira pública. A gente, na universidade, a gente faz ações de extensão também, mas, como até falou anteriormente, né, na palestra que foi dada pelo professor Zé Roberto, não é o papel da universidade, nós, professores, fazermos assistência técnica ao pequeno produtor. A gente não tem pernas para isso. A gente tem um professor, eu sou professor de piscicultura, a gente tem um professor para o estado todo, fora que eu dou aula e faço outras atividades. Né? Faço pesquisa, faço também extensão, mas não no intuito de dar assistência técnica a todo o estado. Então, não é possível, a gente não é pago para isso também, né? Então, esse é papel do estado, ok? Ou de órgãos privados. E aí, às vezes, há uma confusão muito grande, a gente da universidade, que a gente não dá assistência técnica a produtores. A gente não tem condições de fazer isso, viu, gente? Não tem verba. Imagine que se você sair, né, de Rio Largo, que é onde a gente trabalha, para outra cidade, você tem que ir, e tem que ir no seu carro próprio, então você vai gastar a gasolina do seu dinheiro, então tem toda essa dificuldade, fora o próprio tempo que a gente nem tem. Então temos essa confusão, mas a gente tem projetos de pesquisa que a gente faz atividade de extensão. Por exemplo, lá no SECA, eu tenho um projeto de extensão que faço em conjunto com os estudantes, que é a reprodução de alevinos de peixes e distribuição de graça para pequenos produtores. Né? Isso é feito principalmente pelos alunos, né? Tem um grupo de alunos que trabalha comigo, também do laboratório. A gente está meio parado nessa pandemia, mas a gente faz essa atividade. E é uma atividade de extensão. Né? A gente distribui para pequenos produtores, principalmente assentamentos. A gente diminuiu muito, né? A gente tem um convênio com o Estado, a gente não tem mais, então agora imagina que a gente tem que ter dinheiro para comprar a ração dos animais, tem que ter dinheiro para o transporte, a gente não tem. O governo nem a UFAL dá nada disso, mas mesmo assim a gente faz essa atividade. E tem outras atividades, certo? Também que outros professores fazem, outros projetos de pesquisa. Antes de começar aqui, tem mais alguma pergunta? Emily está perguntando como vai ser a prova, é isso, Emily? É o seguinte, Emily, e todos, né? Opa, e todos. A prova vai ser... Eu tenho uma ideia aqui que eu estou planejando, eu estava estudando, inclusive, alguns métodos de avaliação que podem ser feitos online, e eu estou me decidindo ainda, viu, Evelyn? Mas assim, não vai ser tão bem complicado, não. Vai ser aquilo que a gente vem falando, aqueles materiais que estão lá no Moodle. É uma possibilidade, viu, sim, que é fazer a prova oral, né? Mas existem outras possibilidades também que o aluno ele não pesca. Apesar que pescar, afilar, fraudar a prova, isso depende de cada um. Eu nem ligo muito, né? Mas existem métodos que a gente consegue fazer com que vocês possam ser avaliados através de prova. Eu nem vejo assim como prova a melhor forma de avaliação. Isso eu sempre falo na turma. Aqui, às vezes, um papel escrito, ou no caso aqui online, né? Ela não significa que você aprendeu alguma coisa ou não. E virtualmente, menos ainda, né? Não acho que essa seja a melhor forma. Mas outras formas a gente pode avaliar. A própria participação de vocês, né? Por exemplo, aqueles que participam, que sempre estão participando da aula, ou aqueles que abrem a câmera de vez em quando, ou aqueles que nunca abrem a câmera, nem nunca falam, nem nunca participam no chat, e às vezes falta muito também. Então, tudo isso interfere, né? Ok? Mas a gente vai ver uma forma que seja interessante aí para todo mundo e que possa, de certo modo, medir ou mensurar essa aprendizagem que vocês estão tendo aqui durante o PLE. É uma situação excepcional, viu, gente? É uma situação excepcional. Eu estou vendo algumas mensagens aqui no chat, viu, gente? É muita coisa. Aí eu vou falando, às vezes eu me desconcentro um pouquinho. Bom, e essa situação virtual assim, é bom porque a gente, para ninguém ficar doente. Não sei se alguém aqui da turma já pegou Covid, acredito que pode já ter acontecido de alguém já ter contraído Covid e ter melhorado, ou alguém da família, ou se alguém aqui já perdeu algum ente querido ou algum conhecido por essa doença, né, que está causando essa pandemia. Então, essa situação virtual ela é excepcional. Claro que eu gostaria muito de estar com vocês pessoalmente, presencialmente. Quem me conhece já de antes sabe que eu gosto de sentir as pessoas.
mas é complicado nessa situação. A gente não sabe se estamos terminando aí esse PLE, que é um período excepcional. Estão tendo as discussões, ainda não está definido, de se vai continuar virtualmente. Bem provável, viu, gente, que a gente tenha todo o semestre, ou seja, todo o próximo semestre de maneira virtual. Então, isso é uma tendência que vem acontecer. E aí depois a gente vai ver o que vai acontecer. Se as vacinas que já estão aí, né? Só falta. O brasileiro está sendo o último a tomar, né? Os outros países tudo já estão tomando vacina. E o Brasil está sendo dos outros que não tem nem acordo, né? Então, quando começar a surgir, a gente presencialmente começa a ter aula. O pessoal está pedindo aqui alguém que às vezes pede alguém para entrar, gente. Eu não sei quem é. Seria bom colocar o nome, viu? Entrou um Bela Cosméticos. Eu não sei quem é. Entendeu? Mas fica difícil aceitar para entrar na sala de aula. Por isso que eu peço que coloque o nome, sobrenome, o nome todo. Evite colocar apelidos ou para eu saber quem é. Tudo bem, gente? Às vezes o pessoal pede para entrar na sala e eu não sei quem é. E aí tem gente que entra nas salas, nos eventos que estão tendo aí, salas virtuais, somente para esculhambar. Né? É possível a gente excluir, mas se a gente puder prevenir, é melhor ainda. Bom, gente, deixa eu olhar. Ok, não tem mais nada aqui. A Mari perguntou aqui, Mari, o que é que você perguntou? Não entendi direito. Você pode abrir o microfone, Mari, falar e explicar melhor a pergunta que você fez. Se o senhor vai atribuir alguma nota para as atividades que foram passadas antes. Uma boa pergunta, viu, Mari? Normalmente eu sempre digo antes, né? Eu digo assim, vamos fazer isso vale 1 ponto. Não sei, eu acho que já tem gente dessa turma aqui, eu tenho anotado também, que já deve ter ganho ponto, alguma coisa assim. Ou se já teve alguma atividade que eu já solicitei que vai valer nota. Mas tudo vale, viu, Mari? Tudo vale. Tudo é válido. Você, como uma estudante, uma aluna muito assídua, participativa, né? E vem fazendo todas as atividades, ótimo. Então, vai valer alguma coisa. Agora, eu não posso dizer se vai valer 10 pontos, vai valer uma nota. Isso a gente vê no final. Ou seja, mas quem fizer tudo, sempre vai valer alguma coisa. Tá certo? Não posso dizer agora. Assim, a gente vai ter uma prova que vai valer de 0 a 10. E aí, outras atividades, desde a assiduidade, a participação, a síntese que eu pedi para vocês fazerem, a tudo vai valer alguma coisa. Tá bom? Tudo, tu pode ter certeza que... Por isso que eu gravo as aulas também, para tudo ficar valendo alguma coisa. Tá bom? Foi Mari, né? Tá bom, Mari? Bom. Tá certo, obrigada. Bom, alguém mais alguma pergunta, gente? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, se alguém tiver, pode fazer, viu? Ô, professor, você vai colocar tudo no Moodle em relação aos assuntos da prova e tudo mais? Tudo certo para a próxima semana? Oi, Grazi. Eu acho assim. Eu posso até fazer aqui uma lista, mas acho que já tá no Moodle, viu, Grazi? Se a gente for fazer... vai ser tudo que está no Moodle ou se vai colocar certinho, por exemplo, os assuntos, o que é para a gente estudar do que está no Moodle? Entendeu? Alguma coisa assim, só explicando o que vai ser necessário para a gente dar uma olhadinha, revisar e tudo mais. Assim, Grazi. Davi entrou de novo aqui. Assim, Grazi. O que não vai cair, vou dizer o que é que não vai cair, que está no Moodle, a parte de habilidades e competências. Tá certo? A parte de habilidades e competências, a gente vai fazer uma atividade com vocês para a segunda nota, e aí depois é que eu falo. Mas de resto tudo, viu? O que é que vai cair na prova? Você quer saber o que vai cair na prova, Grazi? Logo assim? Então, precisa de mais objetivo? Quero. É melhor, né? Bom, o que é que vai cair na prova? Lágrimas. Verdade, lágrimas. Bom, Já tá caindo no carro. Não se preocupem não, gente. Vocês já ouviram falar aí que eu sou bonzinho? A Cíntia mesmo já disse que eu sou bonzinho, né, Cíntia? Eu fico chato, fico bravo quando vocês me deixam chateado. Mas quando não, eu sou bem bonzinho. Tá? Mas eu lembro de uma frase. Eu falo no começo das aulas que viu. Falei o que, Maria? Maria? Foi Maria? Fala o que, Maria?
Se o aluno ficar com 6,99 pontos, aí você lembra que você disse no restante? Ei, ele não dá um décimo não, viu? Não, tem um Ele me deixou com 9,98, não me deu 10, me deixou com 9,98. Ô, Maria, mas isso, assim, para quem tira 9,99, 9,98, não precisa de um décimo, não. Mas, assim, isso é um detalhe, né? É não, viu, professor? Que eu tô com 9,99 ainda. O que custa dar um 10 para aumentar o coeficiente? Mas, assim, mas essas meninas... Monitoras, não falam nada, não, agora. Não é para falar mais nada. Assim, sabe, gente? Não é que seja ruim, não. Eu sou bonzinho, sou muito bonzinho. Você vê que eu nem fico aqui conversando com vocês, batendo papo. Não sei se outros professores são mais bravos, né? Tem professor, eu já vi uns vídeos de professor gritando na câmera, né, com os alunos, não sei porquê, né? E presencialmente eu sou mais bonzinho ainda. E aí, assim, é porque eu já ajudo tanto que se precisar de um décimo, um centésimo, aí eu digo, olha, então não foi por causa disso, foi por causa de mais. Né? Isso foi o que sobrou do resquício para você não tirar a nota melhor. Aí isso é um detalhe, certo? E quem não conseguir passar na minha disciplina é porque não rendeu muito. Mas eu nem ligo muito. Eu quero que vocês aprendam um pouco mais. Na nossa disciplina, é uma disciplina muito mais de aprendizagem do curso, da disciplina, do curso, melhor dizendo, né? Para entender um pouco mais a profissão. Então eu nem ligo muito essa questão de nota, não, viu? Depende da turma também. Eu não distribuo 10 brincando. Você vê que eu já dei ponto aí, né? Brincando aí. Tá? Bom. Ok? Mais nada, né? A gente vai fazer a avaliação, vocês vão ver como é que vai ser. Vai cair tudo que tem na prova, viu? Lá, tudo que tem no Moodle, estudem. O projeto pedagógico do curso. Prova, fale pra gente. É o que eu estou dizendo agora, Andrew. O projeto pedagógico do curso. Né, a parte de ética, eu não estou com o Moodle aberto aqui, provavelmente eu venho esquecer alguma coisa, viu, gente? Mas a parte de ética profissional, a parte de assuntos transversais sobre preconceito, são, às vezes, perguntas interpretativas também. Então, às vezes, não gosto de fazer prova que vocês decorem, mas que vocês reflitam, né, para responder. Você vê que a gente passou a assistir um filme muito legal, e, às vezes, se você conseguir se assistir, se concentrar direitinho, você enxergar a realidade, né? Abrir seus olhos, né? Você consegue responder a prova legal, ter uma visão crítica das coisas. Então, isso é que eu acho importante, tá? E não decoreba de nada, não. Aí, eu nem lembro mais o que. A parte de história da zootecnia, de introdução da zootecnia. Tem as nomenclaturas também, gente. Vou fazer uma questão sobre nomenclaturas, viu? Me lembra assim que, Camila, eu perguntei a essa turma, né? Passei aquele exercício, então isso também vai cair. Você vê que nem é muita coisa, né? E vai cair também sobre história do animal doméstico, que é que a gente vai falar agora. Vou passar para vocês. O samba da zootecnia. Eu vou mostrar, daqui a pouco eu mostro o samba da zootecnia. Mas é sobre a profissão, basicamente. Então, coisa que vocês... Eu vejo que eu sou amigo de algumas poucas pessoas aqui no Insta, né? Não de muitas. Eu até procurei mais gente para me tornar amigo, para o povo me seguir, ninguém me segue. Né? Eu ando um pouco popular, né, no Instagram. Também eu nem mexo muito, né, Cíntia? Não mexo muito no Instagram. Mas aí... Gente, não, imagina. Primeiro é ver os stories de todo mundo. A gente já sabe o rolê da pessoa da semana todinha. Não, eu tô brincando. Mas eu nem mexo muito, né? Você vê que eu mal mexo. E aí eu vendo os stories, né, de algumas pessoas e vi que o pessoal posta coisas interessantes. Por exemplo, eu vi o da Jade e de outra pessoa que eu não lembro postando lá sobre o que era zootecnia, né, sobre algumas dúvidas de algumas coisas. Eu achei isso super legal, viu, Jade? Eu não lembro quem mais postou, não sei se foi Davi, né, que também é meu amigo do Insta, mas eu sei que são pouquíssimas pessoas aqui que eu sou amigo também. Bom, então vamos continuar, tá bom, gente? Ok, gente? E falando nisso, a gente falando de Insta, que foi até interessante isso, e até tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, inclusive nessa aula mesmo, né, que é a história de domesticidade dos animais, sobre a história dos animais domésticos. E tem algumas surpresas para vocês. Não todo mundo, mas para algumas pessoas. E eu queria, assim, se vocês acharem alguma coisa estranha, ou estranha não, né, mas familiar, vocês falem na hora, tá bom? A Cíntia já sabe o que é, Camila talvez já tenha ciência também, mas
não fala nada, tá bom? Sim, a Camila já sabe também, que eu até pedi também para ela. Tudo bem. Certo? Então vamos começar. Então, já falamos demais. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou tentar aqui, então, já compartilhar a minha guia. Vocês me confirmam aí, oralmente, se vai estar visualmente bom aí, viu? Espera um pouquinho aí, que eu acho que tá lento para mim. Apareceu aí? Deixa eu só um segundo, vou tentar fazer tela inteira aqui, que ele... Sei lá, hoje ele tá meio um pouco lento. Acho que eu pegou um vírus, alguma coisa. Pronto, ok. Agora sim tá a tela inteira para vocês, não é isso? Não é isso, gente? Me confirma para mim? Tá sim, professor. Isso. Bom, então hoje o assunto que a gente vai falar hoje é sobre o animal doméstico, né? Um pouco da história, de como foi essa história da domesticação dos animais. Então, gente, primeiro eu preciso da participação de vocês nesse primeiro slide, certo? Eu gostaria que vocês tenham algumas perguntas antes de qualquer coisa, que vocês venham a me responder. Eu não sei se vocês conhecem, inclusive, essa cachorrinha aí, né? Uma cachorra, uma cadela. Eu não sei se ela faleceu, Cíntia e Camila. Ela faleceu ou tá viva ainda? Professor, não tá aparecendo pra mim. Qual é a cadelinha? Vocês não estão vendo? Tá no slide aí. Eu tô branca? vendo. É branca, galega, não sei como é que o pessoal chama. Mas não é aquela outra mais fofinha, não. Aquela mais peluda, não. É a outra mais maior. É uma cachorra que ela é lá do Seca. A branca faleceu, a galega tá... A branca faleceu, a galega tá viva ainda. Pronto, então é a galega, eu acho, né? Eu acho que o nome dela é galega. Tem tanto nome, mas é uma cachorra que quando vocês forem lá no Seca, vocês vão vê-la, né? É bem domesticada, bem mansinha. Uma vez ela avançou em mim. Não sei porquê, mas agora ela tá mansinha comigo. Bem mansinha, né? Só de leve. Ela é mansinha assim, gente. Ela assiste aula com a gente dentro da sala de aula. Pois E ela tá viva? É isso que eu não sei. Eu acho que tá, né? A outra foi que faleceu. A branca. Essa é a galega. E aí, gente, essa foto é dela lá, né? Que vocês, quando forem ao Seca, vocês vão conhecê-la. Primeiro que a gente vai falar sobre domesticação. Ela é uma cachorrinha muito mansa, e por isso que eu botei a foto dela aí. Eu tenho algumas perguntas para falar para vocês. Primeiro que o próprio termo domesticação, ele vem do latim, o prefixo domus, quer dizer casa, certo? Então é a primeira informação que eu quero passar para vocês. Então, portanto, fazendo essa ligação, essa correlação, um animal doméstico pode ser considerado como um animal que convive em casa sob o domínio do homem, ou seja, um animal para ser considerado doméstico, ele tem que viver dentro de casa sob o domínio do homem. Tem a primeira pergunta que eu faço para você. Não precisa ninguém responder agora, espera um pouquinho. Até ficou mal formulada essa pergunta, até refazer aí, né? Mas tem relação com isso. Eu primeiro disse que o nome domesticação quer dizer casa. O domus quer dizer casa, que vem do latim. Então quer dizer que o animal doméstico ele vive dentro de casa? Primeira pergunta para vocês. A segunda é que a domesticação dos animais, ela pode ser ruim para o meio ambiente, ou é ruim para o meio ambiente? Mas não respondam ainda também não. Segura aí, viu, Davi? Sei que o Davi está querendo responder. Animais domesticados podem nos trazer prejuízos? Como, né? E a última pergunta, domesticar é igual a amansar? Hein, gente? Quem é que pode me responder a essas perguntas? Primeiro é que o animal doméstico, ele pode ser considerado como animal que convive em casa, sob o domínio do homem. Segundo é a domesticação dos animais, é ruim para o meio ambiente ou não? Os animais domésticos ou domesticados, eles podem nos trazer prejuízos? E domesticar é igual a amansar? Quem é que pode responder para mim, gente? E aí?
creio que para um animal ser doméstico, ele não necessariamente tem que estar em casa. Até porque cavalo é um animal doméstico, ele não fica em casa. O boi também, ele é um animal que é doméstico. Assim, ele passou pela sua domesticação e também não convive dentro da casa. Tá aí alguns exemplos, mas tem animais silvestres que agora o pessoal estão buscando domesticar, tipo alguém que cria um lagarto ou uma cobra. Muito bem, Vitor. Meu amigo Vitor, como vai? Tudo bem, né? Tô bem, Quem professor. pode Creio eu, responder? professor. Pode falar, Monique. Creio eu que a domesticação vem do convívio com o ser humano, e não do domínio dele. Sim, eu ia falar. Pode falar, Davi. Exato. Não tem problema não, pode falar. Eu acho justamente isso, professor. Eu acho que são palavras diferentes, pois a domesticação é a gente conviver com o animal. O animal está adepto para conviver com o ser humano. Mas o amansar já é diferente, né? A gente, vamos supor, tem uma relação com o animal. Eu acho que é isso. Como assim? Tem uma Rapaz, relação? porque eu mimo tanto meu gato, ele é extremamente violento. Quem mais fala alguma coisa aí, gente? Eu mudei de óculos, Tipo, eu tô- eu tenho um gato, ele é doméstico. Ele é domesticado, mas se eu dou um carinho, ele arranca minha mão fora, então. Exatamente. Então, gente, quem mais responde aí? Tem outras perguntas também para vocês responderem. Para mim, um animal doméstico não necessariamente vai ser um animal manso. Então, domesticar nem sempre significa amansar. Será que é isso mesmo, né, Li? Será que... Pode quem fala mais? Eu acho que domesticar está ligado ao amansar, sim. Porque vai, Quer dizer a mesma coisa, Mari? Não acho que é igual. Mas acho que, tipo, tem uma ligação. Que você vai domesticar esse animal para poder conviver com ele, né? Tipo, em harmonia com esse animal. Então, acho que domesticar está ligado, assim, a amansar. Talvez domesticar e amansar não seja a mesma coisa, mas possa estar ligado assim, tipo, pode variar de um animal para outro. Quem fala mais? E assim, é ruim para o meio ambiente a domesticação? Eu acho que não. Depende do animal, né? Eu acho que a partir do momento que você pega um animal silvestre e leva para sua casa, acaba. Ô, Davi, dá uma pausa aí no teu som, que tá, acho que tem alguém batendo aí, né? Pode terminar, Luísa, de falar. Aqui também tá tendo obra, então pode ser que seja muito barulho. Enfim, eu acho que domesticar os animais silvestres... Eu perdi meu raciocínio. Tudo bem. Fala, Davi. Quer falar, Davi? Pois pode falar depois, viu, Luísa? Não, eu falei que aqui também está tendo construção. Estão reformando aqui a casa. Mas só que, professor, sobre essa segunda pergunta, se animais domesticados causam alguma coisa ruim para o meio ambiente, eu acho que sim. Porque se a gente pegar justamente isso que a Luísa estava falando dos animais silvestres, ele tem uma forma totalmente diferente dos animais que realmente a gente pode domesticar, porque hoje em dia a gente sabe que o povo está querendo domesticar tudo quanto é animal, porque como a gente já viu, que tem cobra tal, tem largato, porque eu já vi, inclusive tem amigos que cuidam de cobra e cuidam de largato dentro de casa. Nessa casa eu não entro nunca, né? Porém, eu fico meio, sei lá, porque o animal, como ele vai ser domesticado, ele vai perder a sua, vamos supor,
ele vai perder o princípio dele, entendeu? Porque ele vai perder a essência. ele vai perder a essência, essa palavrinha aí, ele vai perder a essência. Aí vai prejudicar, sim, o meio ambiente e prejudica até no equilíbrio ecológico. É isso que eu acho. Não, ele pode, por exemplo, o animal domesticado, ele pode prejudicar o meio ambiente nesse sentido, né, Davi? Fala, Emma, desculpa, sim. Pode falar, Emma. É que os animais silvestres, cada um tem seu papel na natureza, né? Então, a partir do momento que a gente tira um animal da natureza para domesticar, a gente está prejudicando, como ele falou, né? O equilíbrio ecológico. É uma reflexão Também tem os riscos de extinção, né, desse animal, porque em vez de ele estar solto na natureza, no seu habitat natural, ele vai estar preso dentro de casa. E às vezes é um animal até que assim, né, já está em extinção, e em vez de ele estar na natureza para procriar, para diminuir esse risco, ele vai estar dentro de casa. Então acho que depende muito do animal. Assim, gente, eu acho ótimo, mas eu gostaria até que mais gente falasse, viu? Assim, mas eu tenho mais, à medida que vocês vão falando, eu tenho mais perguntas, né? Eu acho super interessante. Eu não tô dizendo que ninguém tá errado aí, não, viu, gente? Tá todo mundo certo. Mas, tipo assim, e se eu pegar esses animais, o animal tá na natureza, né? O animal silvestre, selvagem, e eu domesticar eles, no sentido do que tem lá, na primeira pergunta que eu fiz. Ô, professor. Oi, João. Tipo, o meu posicionamento não, o que eu penso é assim, que, tipo, é prejudicial, sim, em alguns aspectos, por exemplo, se for domesticação de cavalos, boi, por exemplo, eles têm que desmatar alguma parte para poder construir. Eu penso assim, tipo, para ter um espaço. Professor? Oi, Davi. É isso. No meu ver, o animal domesticado é o que tem convívio com o homem, né? E, tipo, nem a gente não pode ser generalista, como o cavalo. O cavalo é doméstico, mas tem cavalo selvagem também. Então, que não tá nada a ver ligado com o ato de amansar a domesticação. No meu ver, né? Alguém mais, gente, quer falar? Deixa eu tentar explicar algumas coisas, mas assim, ninguém tá errado. Mas assim, precisa só corrigir algumas coisas. Tipo assim, vocês quase aí que... Acho que o Vitor foi um dos primeiros a falar, se não o primeiro, mas quase todos aí colocaram aí que nem sempre é igualzinho. Domesticar é igual a amansar, né? São palavras diferentes e que têm significados diferentes. Então, todo animal manso, ele que foi amansado, ele é um animal domesticado, e todo animal domesticado é um animal amansado ou manso, ou não? Hein, Davi? Não. Repete aí, professor, por favor, que eu não entendi. O amansado, ele é domesticado, porque teve convívio com o homem para amansar. Mas já nem todo domesticado é manso, né? Foi amansado. Gustavo, quer falar, Gustavo? Fala. Bem, eu acredito que a nomenclatura doméstico, né? Eu acho que aquele animal, não aquele animal especificamente, mas aquela espécie de animal que já obteve muito contato com o ser humano a ponto do ser humano ter domínio sobre ele, como o gado doméstico, os gatos domésticos, cachorro doméstico, enfim. Você pegar um animal da natureza, vamos supor, um teiu, e você acabar tendo contato com ele, colocando comida para ele todo dia, ele ficar tendo um contato não agressivo com você, ele está tecnicamente amansado, mas não necessariamente domesticado. Não é uma espécie domesticada, pelo menos eu penso assim, posso estar errado. Assim, gente, quem quer falar mais? Rapidinho, fala, Alessandra, rapidinho. Sim, sobre domesticar e amansar, eu acho que sim, são sinônimos, mas não é a mesma coisa. Porque, assim, por exemplo, a gente cria um cachorro e com as pessoas de casa e tal, ele vai ser manso. A gente vai ter domesticado ele vai ser manso. Mas se vier alguém de fora, eu acho que muita gente já passou por isso, ele vai ser agressivo. Mas às vezes
simplesmente pela pessoa, acho que porque ele não gosta da cara ou vê algum tipo de ameaça. E outro exemplo é tipo quando ele tá comendo e chegam perto do alimento dele. Eu acho que ali já é da natureza dele defender o seu alimento. Então, por isso, ele vai, tipo, botar como se fosse atacar. Mas eu acho que são sinônimos, sim. Tipo, se o animal é criado em casa, ele é domesticado, então ele é amansado. Porque se a gente for botar um animal que vive dentro de uma casa que é domesticado e um animal que não é, eles são bem diferentes. Assim, gente. Professor. Oi, Maria, fala. Eu acho que, assim, nem todo animal domesticado ele é manso, não, viu? Porque já criei alguns que só Jesus na causa. E já vi outras pessoas que criam também. Ele é domesticado, mas amansado ele não era, não, viu? Que ninguém chegava perto dele, nem para dar remédio. Então, é justamente isso, professor. Eu não entendi. Peraí, viu? Eu não entendi a pergunta que eu pedi para o senhor falar a pergunta novamente, sendo que eu acho que o senhor esqueceu, porque o povo estava falando. Só que, pelo que eu entendi aqui, a pergunta foi se um animal domesticado é amansado ou vice-versa. Eu acho, assim, na minha opinião, que o animal domesticado, ele não é, pode não ser amansado, né? Porque tem muitos animais que o povo cria que não é bem assim, um amorzinho, não. Até com o próprio dono. Porém, eu creio que os amansados são sim domesticados, porque esse daí é nítido, né? Porque ele vive no meio de humanos. Se ele. É isso. Ok, não tá errado, viu, Davi? Luísa, rapidinho, assim, pra gente passar pra frente um pouquinho. Pode falar, Luísa. Não, é só porque eu acho que animais domesticados são os animais que o homem acaba, como eu posso explicar, vê a necessidade dele para determinadas funções. E aí ele tenta domesticar, tenta trazer ele mais para perto para conseguir usufruir desses benefícios que o animal pode trazer para a humanidade, talvez. Tá certo. Exatamente, né? Também do que Davi colocou, não tá errado, né, Davi? Que o animal domesticado, e a gente vai ver isso aqui, entendeu, gente? Eu só tô instigando um pouquinho vocês. O animal amansado, né? Ele não é a mesma coisa que o animal domesticado, viu? Um animal manso, amansado, ele foi domesticado, mas nem todos os animais domesticados, considerados domesticados, eles são animais mansos, certo? E a gente vai ver essa diferença também à medida que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem outra indagação aqui que eu fiz também, eu acho que está todo mundo intertido aí, mas a outra pergunta que eu acho que ninguém falou é se os animais domesticados, eles podem nos trazer prejuízos. Não vi ninguém falando sobre isso. E aí, gente? Será que os animais domesticados podem trazer prejuízo? Então, professor, falei, professor. Foi desculpa, Davi. Na questão Preste atenção. Na questão do equilíbrio ecológico, muitos animais vão continuar crescendo. E, tipo, justamente, voltando aqui a minha fala, porque eu já perdi. Na questão de ser animais silvestres, eu acho, porque esses animais, um cachorro, meu Deus do céu, o que é um cachorro mata? Não mata nada, né? Mata mas, pessoas Davi, às vezes. Davi, existem cachorros selvagens, né? Pois é. Então, é justamente isso. Selvagens, silvestres. Aí, tipo, se for o animal silvestre que o povo está tentando domesticar, consequentemente vai causar, sim, prejuízo, porque não só para o meio ambiente em si, como plantas, tal, tudo isso, como para o próprio ser humano, porque a gente vai ter déficit de alguns predadores, vamos supor assim, e muitos dos animais vão começar a procriar mais e mais e mais, vai ficar tudo uma loucura.
Isso vai ser um prejuízo enorme. Pois é, né? Tem a parte, tá correto, viu? Também esse prejuízo ele pode se dar, né, pelo desequilíbrio ecológico, né? Tem uma coisa interessante, eu me lembrei agora que alguém falou sobre os animais viverem em casa, né? É uma pergunta que eu vou deixar no ar, assim, para vocês refletirem. Por exemplo, tem o gato, eu acho que foi, não sei se foi da Emily e do Thomas, que esses gatos. Será que o gato é a espécie, né, do gato é realmente domesticada? Né? Já que muitos gatos também não obedecem, né? Não se dão ao domínio do seu tutor, né, o proprietário. Fica aí a reflexão, a gente fala já sobre isso também, né? Que tem gatos e gatos, né? Mas tem uns gatos que às vezes a gente considera que o gato é que é o dono, né? Do que o dono dele ser dono do gato. É o contrário. Então, quem tem gato sabe, né? Eu não tenho gato agora, mas já tive e sei como é que é. Bom, gente, então, além dessa questão também do desequilíbrio ecológico, existem animais que são domesticados, que convivem com o homem, não necessariamente precisam conviver dentro de casa, né? Então, não necessariamente tem essa nomenclatura que os animais domésticos precisam viver dentro de casa. Essa questão de dentro de casa é conviver, ter essa relação com o ser humano. Existem animais que até hoje o ser humano não consegue domesticar, né? São animais que não conseguem ter os princípios da domesticação, né? Conseguem seguir esse princípio. A domesticação ela pode ser prejudicial para o desequilíbrio do meio ambiente, mas também pode ser muito benéfico, né, para a própria espécie. Tipo, como eu acho que Mari falou aí, você tem uma espécie que está entrando em risco de extinção e você tenta fazer algum tipo de reprodução artificial com ele, domestica ele, você aumenta a população dessa espécie, e aí essa espécie deixa de estar em risco de extinção. É um exemplo. Mas pode ser muito prejudicial por muitos outros fatores. Vou citar um exemplo de domesticação de um animal que não foi intencional pelo ser humano e que causa prejuízos, né? E que veio a causar muitos prejuízos ao ser humano, inclusive à saúde do ser humano. Tipo os ratos. Os ratos, inclusive no nome científico do principal rato doméstico, é domésticos, se não me engano, ratos domésticos. O rato foi domesticado sem que o ser humano quisesse. E aí transmitiu muitas doenças, inclusive uma época da nossa história do ser humano, disseminou muito a peste e que matou muitos seres humanos, né? Ou seja, ela foi para dentro de casa, né, do ser humano devido aos estoques de alimentos que se tinham, de alimentos mais fáceis de ser aproveitado por esses animais. E aí os ratos se multiplicaram, né, em grande quantidade e precisaram ficar, inclusive, dependentes do homem, né, para sobreviver. Até hoje, nos ambientes que não tem tanta higiene, mesmo naqueles ambientes que tem higiene, os ratos que têm, por exemplo, se você tem um terreno baldio próximo da sua casa, os ratos vão até a sua casa, né, para poder se alimentar, por exemplo, e procriam, e, ou seja, foram domesticados, ou seja, convivem na dependência do homem também, reproduzem-se no mesmo ambiente, mas que não foi intencional para o ser humano, e terminam causando prejuízo para o ser humano. Vocês entenderam essa relação? Além também da questão do desequilíbrio ecológico que pode ter, mas isso quando as coisas são feitas de maneira exacerbada, né? Ok, gente? Então vou passar um pouquinho para frente. Professor, oi, eu tenho uma pergunta. Vou falar. Assim, em relação à castração, dizem que quando se castra um animal, ele fica manso. É verdade? Não necessariamente, viu, Pedro? Existe o animal... Não mesmo. Não me diga um negócio desse, não, que eu vou castrar esse infeliz só para ele ficar mais manso. Não necessariamente. Mulher, viu, não gente? dá certo, não. Não adianta, não. O meu é castrado e é o Satanás. Não necessariamente. Eu digo mesmo. Manso. Às vezes, o comportamento mais agressivo de algum animal, a gente fala principalmente cães, gatos, cavalos, bovinos, eles têm sua relação de agressividade devido aos hormônios sexuais. Ele está à procura de uma fêmea, também a fêmea à procura de um macho, e tem, às vezes, o comportamento agressivo, de agressividade. E, às vezes, quando você castra esse animal, você diminui, né, esses hormônios e ele se torna menos tenso, né? E aí, naturalmente, ele pode se tornar mais manso. Mas isso está mais relacionado ao comportamento dele do que relacionado à castração. Existe sim uma tendência a ele se tornar mais manso, mas se o animal ele já é... Existem gatos, particularmente, que são gatos que a gente chama
gatos, esqueci o nome da palavra, feroz não. Feral, gatos ferais. Arisco. Oi? Pode me ajudar aí, Emily? Seria peralta? Eu pensei que era outra palavra. Não, feral, que é de fera, né? De feroz. E aí esses gatos, eles já têm um comportamento. Às vezes eles nascem com esse comportamento, às vezes também tem uma parte genética. E se o comportamento dele, desde pequeno, ele foi agressivo, foi selvagem, né? De buscar alimento, de ser agressivo, é muito, mesmo após a castração, ele pode continuar desse jeito. Ele não vai ficar manso somente devido à castração, mas sim devido vamos dizer assim, a criação, né? A gente faz até um comparativo com o ser humano. Existe um componente genético e um comportamento e um componente de comportamento, de criação. Então, as pessoas, elas podem ter a meio que ela convive vai favorecer isso ou não. Tem gente que quando o cachorro é pequeno, ou quando o gato é pequeno, eu também tenho essa falha, viu, gente? Tô falando, eu já tive gato e cachorro, e eu adoro brincar com gato e cachorro, e adoro brincar de morder, né? De pegar e fazer com que ele fique mordendo, né? Com gato também, adoro. Tem uma brincadeira que ficar pegando assim nos lábios, eu adoro pegar nos lábios dos cachorros e dos gatos. Essa até brinca que de vez em quando. Foi por isso que a galega avançou em mim, que eu peguei, fiquei balançando os lábios dela, que ela tem os lábios grandes, né? Tá até na foto aí, e ela terminou dando uma bocada em mim. Mas eu sei que foi porque eu fiquei mexendo com ela. E aí ela teve esse comportamento. E aí, se a gente desde pequenininho ficar mexendo, fazendo com que ele fique agressivo, o animal vai ficar agressivo, independente da castração. Certo, gente? Só abrindo esse parêntese aqui. Bom, ok, gente, esclarecidas essas questões, podemos passar para frente? Então, tem algumas surpresas aí, eu queria que se manifestassem quem achar que for tiver essa surpresa. Primeiro a gente tem que entender, e aí vocês aprenderam bem recentemente no ensino médio aí, sobre as relações, né, biológicas que se tem na natureza. Quando a gente fala de domesticação, é quase como uma troca, né? Ou seja, quase como uma simbiose, onde os primeiros animais que foram domesticados, eles foram à procura do ser humano e o ser humano à procura deles também. Os cachorros, por exemplo. Os cachorros, eles dão carinho pra gente, eles dão afeto, né? E também nos protegem, por exemplo, como vigilantes. Em contrapartida, a gente dá também carinho, dá afeto, dá alimento, dá casa. Então, tem essas questões. Então, na natureza, existem também essas relações que são chamadas de simbiose ou mutualismo. É quando a relação é mutuamente vantajosa. As duas espécies, elas ganham com isso. E a domesticação, as espécies têm que ganhar, porque senão, se não tiver uma vantagem mútua das duas espécies, do ser humano e da outra espécie que vai ser domesticada, então essa relação não é de mutualismo, não é de simbiose. Como eu disse, simbiose e mutualismo é uma relação mutuamente vantajosa, na qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. No caso do parasitismo, que aí seria o contrário, basicamente, é a interação que há entre essas duas espécies, na qual uma se beneficia da outra, causando-lhes danos de maior ou menor importância, mas raramente a morte. Né? Um parasitismo, por exemplo, é quando a gente só explora e a outra espécie não tem nada a ganhar de benefício. Isso acontece na natureza também. Normalmente não pode acontecer a morte, mas pode até acontecer a morte do animal de tanto ser explorado. Isso nas relações biológicas. Vocês aprenderam isso, né, agora, recentemente, né, no ensino médio. E é bem interessante que a domesticação ela tem que ter essa relação mútua, né, de vantagens, né, para as duas espécies. Bom, então vamos falando nisso, né? A gente precisa saber do conceito de animal doméstico, né? E o que é um animal ser domesticado? O que é um animal doméstico? E esse conceito, gente, vale a pena vocês gravarem mesmo, que é quando o animal, criado e reproduzido pelo homem, perpetua tais condições através de gerações por hereditariedade, oferecendo utilidades e prestando serviços em mansidão. Ou seja, o conceito de animal doméstico é o animal que, criado e reproduzido pelo homem, perpetua tais condições através de gerações por hereditariedade, oferecendo utilidades e prestando serviços em mansidão. Eu não sei, como, por exemplo, a foto desse cachorro. Eu não sei, alguém conhece esse cachorro aqui? Ninguém conhece, gente? Não. Professor, eu conheço não, né? Eu sei que é da raça poodle. Na verdade, eu acho que não tá, né? Aqui, deixa eu olhar, porque a gente tem 27 alunos. Olha se alguém
Quem tá morrendo, Monique? Não, o cachorro não tá morrendo, Monique. Tá vivo. O que tá morrendo, Monique? Eu não entendi. Fala pra mim aí. Não, professor, é porque eu entendi que o senhor mordia a boca dos cachorros. Aí eu tava morrendo de rir aqui. Não. Como assim? Não, eu tava brincando, eu gosto de pegar nos lábios, assim, fico assim, ó. Ah, tá, entendi. Com a mão, né, professor? Ah, tá. Com a mão. Melhor. Quem é que não gosta disso, né? Cíntia já viu, Camila já viu fazendo isso. Mas eu adoro fazer isso com os cachorros e gatos. Aí, às vezes, o cachorro avança, não gosta, mas é um jeito, cada um tem a sua forma, né? De demonstrar carinho. Bom. Mas, professor, desse jeito, é claro que ele vai avançar, o bichinho. É mesmo, né? Bom, então, voltando aqui, a gente, conceito de animal doméstico é quando o animal ele tem que ser reproduzido pelo homem, né, e perpetuar essas condições de reprodução, né, para suas gerações. E também tem que prestar serviços, né, ou algum tipo de utilidade para o ser humano, mesmo que seja só mesmo carinho, amor, mas tem que ter essa prestação de serviço e que seja prestado em mansidão. A importância do animal doméstico, né? O animal doméstico é importante porque ele pode disponibilizar alimento para o ser humano, né? Carne, ovos, leite. Também pode ter força de trabalho maior, principalmente os cavalos, né? Antigamente, mas até hoje também pode fornecer uma maior força de trabalho, os cães também, em algumas regiões. Fornece também para o ser humano materiais de acolhimento, roupas, proteção, no caso, por exemplo, principalmente cães, mas a gente tem outros animais também que fornecem proteção para o ser humano, tipo os gansos. Ganso é um ótimo vigilante, né? Quem tem ganso, né, em casa ou alguma propriedade que tenha ganso, ele é um ótimo vigilante. E fornece mesmo proteção. É desesperador levar uma carreira de ganso, é triste. Pois é, viu? Outros utensílios, ossos, dentes, o couro também serve para outras funções para o ser humano, para caça, também ajuda na caça do ser humano, ou mesmo no transporte do ser humano. Então, os animais têm várias, são muito importantes, os animais para os seres humanos. Esse gato aqui, gente, alguém conhece? Ninguém conhece. Não. Eu acho que os donos dos animais resolveram faltar a aula hoje. Pois é, viu? O pessoal pega amizade no Insta comigo, e são as únicas pessoas que eu tenho no Instagram. Aí pronto, não vem mais pra aula. Tá bom já, né? Então continuando aqui, então. Vamos continuando aqui, gente. Opa! Quais são os atributos dos animais domésticos? São atributos de animais domésticos: a sociabilidade, certo? A mansidão, a fertilidade em cativeiro. Então, o animal, para ser considerado domesticado, ele tem que ser fértil em cativeiro. Existe, como eu até citei, que existem animais que até hoje o homem não conseguiu tornar ele, considerar esse animal como domesticado. Quem pode citar para mim um exemplo de algum animal que, mesmo que tenha grande relação com o ser humano e grande utilidade, mas, por exemplo, o ser humano não conseguiu tornar ele fértil em cativeiro, né, e ele não consegue ser domesticado, ou seja, mesmo que eu traga, e às vezes existem animais individuais, né, tipo, uma vez eu vi um crocodilo, e o cara brincava com o crocodilo, mergulhava com ele, não sei se alguém já viu isso na televisão. O crocodilo não é um animal domesticado, viu, gente, não é considerado uma espécie domesticada, mas essa espécie nadava com o homem, brincava, o homem mergulhava, o animal tinha mais de 2 metros. Claro que esse cara, que era o dono desse crocodilo, morreu uma mordida desse crocodilo. Porque em determinado momento ele pegou e atacou, né? Depois de criado desde pequenininho. Mas assim, se a gente visse o animal com o ser humano, com aquele treinador, aquele crocodilo, ele estava brincando, era um animal manso. Mas se ele voltar para a natureza, ele se transforma num animal selvagem. Então precisa ter essa fertilidade em cativeiro. Existem outras espécies também que o homem não conseguiu domesticar. Quem pode citar para mim? Quem é que está aí na foto? Aí? Quem é que tá na foto aí? Não, depende. Tipo, tem um cara no Instagram. Tem um cara no Instagram que ele cria uma puma. E, tipo, desde filhotinho. E a puma é um amorzinho com ele de todas as formas, tá ligado?
E também tem várias pessoas que criam, não em casa, mas tipo, tem um habitat assim pra leão e tigre, que tem até no YouTube, e tipo, claro, tem os mais bravos que eles mostram assim mais de longe, e tem uns que eles tipo, deitam com o leão, abraça, dá beijo, tá? Então, né? Pois é, Tom, mas é assim, existem indivíduos, né, que são considerados domesticados, mas assim, a espécie, por exemplo, o leão não é considerado também um animal domesticado. Se voltar para a natureza, a tendência dele é se transformar em selvagem de novo. E se o ser humano, se ele tiver com fome, ele vai atacar o ser humano e terminar matando para comer, em determinada situação. É isso de modo geral, né? Um puma. Tem uma espécie que, por exemplo, o ser humano já conseguiu domesticar cavalo. Aí quem foi que falou aí que tem essa foto aqui? Sou eu, professor. Isso aí é um andarilho. É Gustavo, é? Gustavo aqui, andarilho. Ô, Gustavo, você permite usar a foto, né? Eu coloquei as fotos, mas nem pedi permissão a ninguém, né? Nada, tranquilo, professor. Esse cavalo vai ficar famoso agora. Pois é, né? Mas também tá público, né? No Instagram tava lá aberto. Isso eu digo, a Cíntia que me ajudou, né? Cíntia é minha cúmplice. Cíntia e Camila. Bom, então... é complicado. Bom, a zebra, por exemplo. A zebra, até hoje, o ser humano não conseguiu domesticar a zebra. Vocês sabiam disso? Pois a zebra, ela, quando volta para o ambiente selvagem, ela se torna selvagem de novo. Você vê como é que é as coisas, né? Mesmo que ela... Existe indivíduo... bacana ir para uma cavalgada numa zebra, ia ser massa. Existem animais, indivíduos que você consegue, né, tratar como animal domesticado, mas se ela voltar para o meio selvagem, ela vai e vira um animal selvagem de novo. Você vê como é as coisas. Ok? Bom, então são atributos dos animais domésticos. Grava aí, viu, Gustavo, que está na sua foto aí junto com o andarilho. Sociabilidade, então o animal tem que ser sociável. Mansidão. Fertilidade em cativeiro. Precisa ter funções especializadas. Tem que servir para alguma coisa. Tipo o cavalo aí do Gustavo, ele serve para quê, Gustavo? Para passear, para andar, deslocamento, transporte, não é isso? Pro lazer, e também a gente utiliza ele de vez em quando para campear o gado, né? Para juntar o gado, para botar para dentro do curral. Aí de vez em quando coloca a sela nele para não ficar desacostumado, né? Ok, então tem essa função, né? Tem uma função especializada. Esse cavalo vai também já foi cavalo de batisteira de vaquejada, mas já está aposentado. Ou seja, precisa ter uma função, né? O animal de modo geral, para ser domesticado, precisa ter alguma função especializada. Seja para produzir carne, seja para produzir lã, para produzir ovos, seja para transporte, seja para lazer somente. Também tem que ter facilidade de adaptação ambiental. Existem animais que não se adaptam ao cativeiro. Se você colocar um animal, mesmo que você brinque e faça o máximo de enriquecimento ambiental, o animal ele não se adapta ao cativeiro. Né? Ele se estressa, chega até a morrer, só por estar num ambiente fechado. Né? Mesmo que esse ambiente seja amplo, ele não se adapta ao cativeiro. Então, esses animais não são considerados animais domesticados. Quais são esses processos de domesticação? Né? Não necessariamente você precisa pegar no colo todos os animais e ficar alisando aí como o Jade. É Jade que está aí, é? Sim, professor. Como o Jade fica fazendo. Apesar que a gente vê um cabritinho desse, né, Jade? Dá vontade de botar no colo, não é isso? Com certeza. Mas existem os processos de domesticação. Esse processo é o cativeiro, o amansamento e aí depois a domesticação propriamente dita. Primeiro, o processo de cativeiro, né? Primeiro processo de cativeiro é a fase inicial, quando o homem mantém o animal preso e, eventualmente, pode se utilizar para o abate sem aferir lucro ou o serviço dele. Por exemplo, as aves, os animais zoológicos, ou seja, você aprisionar o animal. Então, você tirar o animal do ambiente selvagem e colocar ele em cativeiro. Claro, quanto mais confortável, melhor. Né? Eu não sei de quem é esse cachorro aí. É uma cachorra, né? De quem é essa cachorra, gente? De ninguém que tá lá. Eu acho que o povo que... Todo mundo perdeu os animais hoje. Perdeu. Ninguém tem. E assim, e pelo que eu vi, por exemplo, o Davi tem foto tudo que é tipo, né, Davi? Cheio de filtro do Instagram, mas não tem uma foto com animal. Você não tem animal, não gosta dos animais? Não, eu gosto, professor. Os únicos animais que eu tenho é periquito. Entendeu? O porquê? Porque
A minha mãe, ela não gosta de cachorro, não gosta de gato, porque quando ela era pequena, ela tava brincando, tá com boneca, e apareceu uma cobra perto dela. E ela ficou traumatizada com todo tipo de animal. Ela não consegue, ela tem medo. Ela vê um cachorro no meio da rua, ela já fica se tremendo todinha. O sistema nervoso. Entendeu? Aí eu não posso, né, criar nada. Só os periquitos que ainda é dentro da gaiola. E eu fico tirando às vezes, né? Porque não pode ficar preso e tal. Mas só isso. Mas eu não achei, eu vi foto sua de todo que é jeito. Um bocado de foto, até para eu reconhecer você foi difícil, né? Pelas fotos. Professor, Mas um filtro, eu gosto de um filtro. Mas aí. Nossa, a Milena nunca seguiu o professor. Não é? O professor é péssimo, ele julga as fotos de todo mundo mesmo. Não, tô brincando, viu, Davi? Tá linda as fotos. Com os filtros e sem filtro. Bom, então, gente, o primeiro passo da domesticação é o cativeiro, certo? Você colocar o animal em cativeiro, num ambiente confortável, que ele se sinta confortável. O segundo é o amansamento, ou domação, também chama. Quando o animal ele convive pacificamente com o homem, prestando alguma utilidade, algum serviço. Os animais de laboratório, os peixes, moluscos, crustáceos, ou seja, ele não tem uma relação tão próxima, mas ele já tem, né, já presta alguma utilidade. Além de estar preso num ambiente confinado, em cativeiro, também já presta algum serviço ao ser humano. E a domesticidade propriamente dita, que é a última fase e a fase definitiva dessa domesticação, que é o estado pleno de domesticidade. Vem a ser o estado de simbiose, né, como a gente viu lá no início. É o ato de tornar os animais selvagens em domésticos. Os animais eles já vivem voluntariamente presos ou quase que naturalmente são mansos e prestam serviços imprescindíveis ao homem. Então, o próprio animal ele já fica próximo do ser humano. Então, o processo de domesticidade propriamente dita, onde o ser humano vai dar alimento, vai dar carinho, vai dar cativeiro para ele, vai dar um teto. Então, ele já muda, né, aquela coisa de um animal ser selvagem e ele agora é um animal domesticado. E aí vale a pena eu citar para vocês que, por exemplo, os animais, normalmente os animais de zoológico, eles não são considerados domesticados, né? Muitas das vezes, ou quase todas as vezes, eu acho que alguém comentou aí que eu gosto de levar vocês do primeiro período para o zoológico de Recife. Acho que alguém já foi, Mari já foi, não já foi, Mari? Para o zoológico de Recife, não sei se alguém já foi. Já fui. O senhor levou a minha turma, mas não levou também. Pronto. É super legal lá. A gente não tem um zoológico aqui em Alagoas, certo? Quer dizer, tem um zoológico em Alagoas, não tem em Maceió, desculpa. A gente está trabalhando aí, tem uma notícia assim, quentinha, que a gente está trabalhando para se criar, estamos com um projeto aí, se criar um zoológico em Maceió, certo? O zoológico ele demanda muito investimento, então depende de muita coisa. Mas pode ser que nos próximos anos a gente tenha um zoológico em Maceió e que esse zoológico seja gerido pela universidade, né? Algumas pessoas já conversaram comigo também e eu me coloquei à disposição. A gente está na pandemia, então eu estou meio distante, mas estou conversando com muita gente aí. Já teve uma reportagem na UFAL, tem uma proposta, certo? Essa proposta, se concretizar, depende de muitas outras coisas. Mas é uma ideia super interessante, viu? A gente tem um zoológico no coração de Maceió. A gente não tem o zoológico, gente. Quando a gente vai lá para Recife, eu gosto muito de enfatizar. A Camila, que está trabalhando muito, está fazendo estágio com animais silvestres, sabe bem que não é somente um local que aprisiona os animais e serve de monstruário. Não tem essa finalidade, basicamente. Não é essa a principal finalidade. A principal finalidade é justamente a conservação das espécies, certo? Imagina que tem muitas espécies que não conseguem mais voltar para a natureza. Então, muitas vezes, eles precisam ter um local para ficar. Espécies selvagens. E aí eles precisam estar num zoológico. Esse zoológico ele pode ter essa finalidade, principalmente de educação ambiental, onde pode ser demonstrado para as pessoas as diversas espécies de animais. E esses animais, normalmente, zoológicos, leão, o que é que tem mais lá, Mari, no zoológico de Recife? O que é que você viu lá de animal? Tem de tudo. É cobra, tartaruga, jacaré, leão, pantera, hipopótamo, de tudo. Pois é, tem um monte de animal, e esses animais não são considerados domesticados. Eles estão em cativeiro, mas eles não são considerados domesticados. Mesmo o hipopótamo lá, Cintia lembra bem, né? Não sei se Camila... Eu levei tua turma, Camila, também? Eu acho que levei, né?
o hipopótamo super mansinho lá que tem. Escovando os dentes, o bichinho. É super manso, mas ele não é uma espécie considerada domesticada, né? Bom, então, só pra gente... Eles estão em cativeiro, estão naquele primeiro processo de domesticação, mas eles não conseguem ter essa relação para a gente considerar um animal domesticado. Ok? Então precisa ter essas 3 fases. Estou falando bastante, viu, gente? Mas é pouquinha coisa só que eu tenho para falar. Primeiro, a gente vê como é que foi esse processo de domesticação e como se deu. Primeiro, os porcos, por exemplo, os suínos, né, que hoje são considerados domesticados, fornecem principalmente carne para a gente, eles tiveram sua origem há muito tempo, né, há 8.000 anos antes de Cristo. Os primeiros animais, eles foram domesticados pelos seres humanos, começaram a ser colocados em cativeiro e foram fáceis de domesticar. São animais muito sociáveis, né? Animais, mesmo que os primeiros porcos selvagens não tenham sido, mas à medida que eles vão se reproduzindo e os seus filhotes vão nascendo e tendo essa relação com o ser humano, eles vão se tornando muito sociáveis. A gente tem um setor de suinocultura lá no SECA, e quem já estagiou lá, eu já fui coordenador desse setor, hoje não sou mais, quando nascem, né, os leitões, eles se apegam muito, inclusive, a nós, seres humanos, eles se acostumam. O choro é igual a de uma criança recém-nascida, para vocês terem ideia, né? Quem veio do Instituto Federal lá de Satuba também sabe a relação próxima que tem esses animais, que são animais mamíferos, né? Tem uma ótima relação, são fáceis de tratar. E também, nessa época, há 8.000 anos antes de Cristo, eles se alimentavam de tudo. São animais onívoros, comem de tudo. E aí, nessa situação, foram fáceis de serem domesticados, certo? Começou lá na Ásia, no sudoeste da Ásia e na China. No caso do gato, né? Até brinco que... Será que o gato que domesticou o homem foi o homem que domesticou o gato? Porque o gato ele tem um comportamento muito peculiar de ser muito independente, né? Os gatos, às vezes, gatos que vivem soltos, ele às vezes sai de casa e volta quando ele quiser, né? Quando está com fome, melhor dizendo, né? Ele tem essa questão de ter essa independência, né? A gente até diz que o gato é que escolhe o dono, né? Eu não sou um especialista em comportamento animal, mas é muito interessante, né? O comportamento dos gatos em relação ao ser humano. É bem legal, interessante de estudar e de entender. Os primeiros registros, né, remontam a 1.600 anos antes de Cristo. Mesmo que no Egito Antigo, ou seja, há mais de 3.500 anos antes de Cristo, tenha já relatos da domesticação de gatos. Inclusive, algumas espécies... O gato era considerado, inclusive, uma representação de um dos deuses do Antigo Egito, né? Então, tem também essa relação muito antiga dos gatos com o ser humano. Tem a sua função também, inclusive, além de fornecer carinho, né? Aqueles gatos que conseguem, né, Thomas, fornecer carinho ao ser humano, né? Que não são tão complicados, eles caçam também, caçam ratos, por exemplo. Professor, rapidinho. É a deusa Bastê, é a deusa Bastê, é a deusa dos gatos do Antigo Egito. Exato. Ok. Então tem essa relação também, ou seja, desde o Antigo Egito, né, tem essa domesticação dos gatos. As aves, tem uma gata aqui que ela é bem mansinha, tá ligado? Só que não vai, a gente vê ela se enfiando nos buracos pra caçar cobra. Tô ligado, Thomas. Tô ligado. Alguém tá comentando aí, daqui a pouco a gente comenta o chat, certo? Luísa tá falando aí do zoológico do Bronx, em New York. O zoológico de São Paulo também, gente, é uma maravilha. Quem coordena todo o zoológico lá é um zootecnista muito renomado do Brasil, né? Então tem isso bem legal. A gente comenta já as outras coisas, certo? Os outros comentários aqui. Quem quiser pode abrir o microfone e falar alguma coisa. As aves também foram domesticadas há muito tempo, há 5.500 anos antes de Cristo, né? Na Ásia Central, no caso das galinhas, aconteceu na região conhecida como Indochina, entre a região da Índia e da China. Grupos de caçadores levavam, né, às suas aldeias algumas variedades de aves que eram encontradas na floresta, e a partir daí, esses animais, essas penosas, né, passaram a servir como fonte de alimento estável, que eles eram presos, eram alimentados, e aí engordavam e cresciam, se reproduziam no ambiente em cativeiro. As ovelhas e cabras, né, os pequenos ruminantes, que a gente chama, eles também foram domesticados há muito tempo. Algumas pessoas dizem que foram os primeiros animais, né, de interesse zootécnico a serem domesticados. Há 8.000, tem relatos de 8.000 anos antes de Cristo, também no sudoeste da Ásia, onde os animais eram reunidos em rebanhos
eles costumavam ser conduzidos de uma área para outra pelo ser humano, onde o ser humano já sabia onde é que tinha boas pastagens, além também de fornecer proteção contra ataque de animais selvagens. Então, os próprios pequenos ruminantes, cabras e ovelhas, eles ficavam, né, e se sentiam protegidos e sabiam que onde o ser humano fornecia alimento. Foi o início da domesticação. Os cavalos, né? É Jade aí também, de novo, é Jade? O professor é assim. Porque Jade é que mais bota fotos com animais. Acho que você gosta de animais, não gosta, Jade? Gosto bastante. A maioria tá arquivada, né? Não sei como ela conseguiu pegar essas daí. A Cíntia é hacker. Ela é... Como é que chama? Ela Trabalha pro stalkeia. FBI. Ela stalkeia. Stalkeia todo mundo. É stalker, a Cíntia. Mas estava que o senhor não existe, né? Também, né? Os cavalos foram domesticados há muito tempo, viu? Mais de 4.000 anos antes de Cristo, no leste da Europa. Especialmente na região que hoje é conhecida como a Ucrânia. Se viu sempre como meio de transporte até hoje, mas ajudou muito na agricultura. Esse bicho também mostrou também que era um eficiente equipamento de guerra, né? Pois soldados a cavalos tinham grande vantagem sobre os combatentes a pé. Então, o cavalo até hoje tem muita utilidade, né? No meio rural, para transporte, né? Para o esporte, para o lazer. Então, também tem grande importância. Tô terminando, viu, gente? Já para vocês ficarem menos cansados, as principais modificações do estado selvagem para o estado doméstico. Os animais, quando você tira eles do estado selvagem para o estado doméstico, ele muda um pouco. Os animais de modo geral, viu, gente? Tipo, a própria pelagem, que ele precisava ter uma pelagem que precisava se camuflar no meio ambiente. Quando ele está em cativeiro, ele não precisa mais ter essa camuflagem, né? Então, por isso que hoje a gente tem gato, né, de cor, tudo diferente, cachorro com as cores também diferentes, né, os cavalos também com cores, os cruzamentos direcionados pelo ser humano, com cores, com pelagem bem diferente. Então, no caso do estado selvagem, não. A maior parte das espécies de animais, elas tinham a pelagem uniforme. Não tinham os pelos todos coloridos, porque precisava ter camuflagem com o ambiente. Porque justamente esse fenômeno do mimetismo, que é como o camaleão faz, né? Se disfarça, se camufla, era necessário para ele não virar uma presa. No caso, no cativeiro não precisa isso. Também, gente, o tamanho, o porte dos animais, né? Normalmente não tinham muitas raças, era aquela raça padrão, né? Que tinha os animais selvagens. Eles tinham padrões de volume e tamanhos uniformes. Não eram aqueles animais grandes, pequenos, da mesma espécie. Já os animais, após serem domesticados, eles mudam isso e tem porte, tamanho variável. Imagina que uma espécie como dos cachorros tem um fila, que chega a mais de 1 metro de altura, né? E um pincher, que chega a poucos centímetros, mesmo sendo a mesma espécie. As orelhas, no caso do estado selvagem, normalmente são pequenas, muito móveis, né, para o animal sempre estar em alerta, né, devido aos predadores. Já no animal que é domesticado, as orelhas são tamanhos muito variáveis, de direções variáveis. Você vê que os cruzamentos das diferentes raças, seja de bovinos, seja de equinos, eles mudam a conformação de orelhas. Eu acho que quem foi para a Expo Agro agora, né, Cíntia, passou muito tempo lá, né, Cíntia? Viu que a pontuação de algumas raças, o formato, a posição da orelha faz diferença. É uma coisa que no estado selvagem não faz diferença. Não é isso, Cíntia? É isso mesmo. Tudo é genética e tem animais com grau de sangue totalmente diferentes. Por exemplo, a raça girolanda e o cruzamento da raça holandesa com a raça Adi. E aí quem vê pode notar que há uma diferença no grau sanguíneo. Gustavo sabe, Gustavo cria girolando. E cada grau sanguíneo tem uma adaptação diferente. Pois é, então, você vê que no ambiente selvagem é mais ou menos padronizado. Pelagem, tamanho, formato e posição de orelha, porque ele não vai pensar precisa ficar bonito, não, precisa ser funcional. Quando eu pego esses animais de domestico e coloco em cativeiro, à medida que vai passando as gerações, esses animais, o ser humano vai modificando essas conformações desses animais. Então, vão animais que vão ficar maiores, outros animais vão ficar menores, a posição da orelha, a posição de cauda, então tudo isso muda, certo? Em relação às defesas,
No caso, os órgãos de defesa, tipo chifres, dentes, garras, são fortes, são simétricos e bem afiados nos animais selvagens. No caso dos animais, quando são domesticados, esses órgãos os órgãos de defesa se tornam inúteis ou prejudiciais. E aí terminam se atrofiando. Tanto é que a gente corta a unha de cachorro e gato, né, que são órgãos de defesa dele, mas os dentes vão se tornando menos afiados. O do gato não, o gato continua muito afiado, né? Mas o animal selvagem, de modo geral, os animais quando são selvagens, têm os dentes bem afiados. Os animais domésticos não. Ele vai passando as gerações, eles vão perdendo essas características. Além também, os animais, quando estão no estado selvagem, eles desempenham funções, se executam normalmente, tipo estímulos ao meio. Tipo, ele vai pular se ele tiver um estímulo, ele vai correr se ele tiver um estímulo, né, que executam normalmente no meio ambiente. Vai se esconder, vai cavar, né, de acordo com o que ele precisa no meio ambiente, se esconder ou fugir ou atacar. No caso dos animais, quando são domesticados, essas funções elas vão sendo especializadas para a produção. Tipo, eu quero um bovino que produza leite, então eu vou fazer com que o úbere dele se torne, daquela fêmea, daquela vaca, se torne maior para produzir mais leite, que no ambiente selvagem não seria benéfico, porque o animal dificultaria a própria locomoção dele, dessa vaca. Outros animais também que têm leite, produzem leite. O animal que põe ovos também, então, são determinados, especializados para a produção de ovos, e vice-versa. E as funções, diversas funções que os animais de produção e domesticados precisam. E no ambiente selvagem existem poucas raças que normalmente são as raças adaptadas, mais adaptadas ao meio ambiente, mesmo sendo de uma mesma espécie. Já no ambiente domesticado existem muitas raças. Essas raças de uma mesma espécie convivem lado a lado, né, sob os mesmos climas, regime, meio. Então, é de acordo com o proprietário, dono, tutor, né, como a gente chama assim, é o ser humano que domesticou e que cuida desses animais vai querer. Para a gente finalizar aqui essa parte, os métodos empregados durante a domesticação. Mesmo que a gente não considere que seja assim, não é um método mais correto, ideal, mas são métodos que se utilizam na domesticação. O método violento, ainda hoje se utiliza muito. Imagine para você domesticar um cavalo selvagem. Gustavo gosta muito de cavalo, né, Gustavo? Então, sabe que às vezes o pessoal usa muito da força, né? Ou deixa o animal com fome para poder amansar ou domar aquele cavalo. E outros animais também, você usa da força, que são considerados métodos violentos. Não é que seja assim, na minha percepção também é errado, mas é um método que é aplicado para você tentar domesticar. Muitas vezes você tenta domesticar ou amansar o animal pelo trauma. Isso nem sempre dá certo, mas ainda hoje se utiliza muito, né? Quem trabalha com cavalo, isso no interior sabe que isso não é raro. Gustavo sabe bem, né, Gustavo? Isso não é raro acontecer, não é isso? O pessoal utiliza muito espora de corte, assim, principalmente quando tá amansando o animal, colocar a sela na primeira vez, espora de corte. Não utiliza nem a chibata, usa chicote e, assim, às vezes o animal fica até traumatizado. Você vê que se você for pegar uma sacola plástica perto do animal, alguma coisa assim, ele já pensa que se você levantar a mão para acenar para alguém, o animal já pensa que vai agredir ele fica cismado, enfim. Mas acontece muito, infelizmente. Pois é. É um método que se utiliza, né? Um método que está caindo em desuso, mas ainda hoje se utiliza um método violento. Deixa o animal com fome, o animal ficar fraco, e aí ele vai fazer o que você quiser. Né? Às vezes tem animais que não... A gente não fala muito com cavalo, porque é bem comum isso acontecer com cavalo, cachorro, com cachorro também. O animal fica com fome, fica fraco, e aí termina fazendo o que você quiser. Porque não tem força para reagir. Mas o método da força, espora, cortante, os animais ficam feridos, totalmente machucados, né? O tipo de cabeçada que fere todo o chanfro do animal. Então, você vê, coloca... Eu já vi situações, gente, que aí as pessoas não... Às vezes aprenderam aquilo de gerações, né? Colocar pregos no chanfro. Uma coisa que você vê, assim, uns espetos. Imagina um prego assim no seu nariz, né? Imagina quanto não dói. Você puxar aquilo com força. Quem convive no meio rural com cavalo sabe que isso não é tão raro, viu, gente? Mas não é o ideal, não é o ideal. E outros métodos mais de violência, cachimbo, né? Cachimbo meio de mantença que se utiliza muito comum, né? Um método de força violenta. Existe outro método também empregado durante a domesticação, que é o método pacífico, onde o animal, por instinto de sociabilidade, ele vai se deixar domesticar. Muito comum com cachorros. Nem todas as raças, nem todos os
os indivíduos de cachorro são sociáveis, viu, gente? Mas o cachorro ele tem esse instinto de sociabilidade. E se você dá carinho, ele retorna esse carinho. Então é muito comum isso. Outros animais também. Eu falei quem foi para a Expo Agro, a Cíntia foi. Lá tem uns bovinos da raça Nelore, que são bovinos de corte, que é uma raça que, por instinto, é uma raça não tão mansa. Mas aqueles que vão para a Expo Agro são super mansos, né, Cíntia? São animais de porte grande, de quase 1 tonelada de quilo de peso, e que você sobe em cima dele. Não é isso? Porque nem todo bovino é destinado a corte, né? Tem vários tipos de criação, tem alguns que são destinados exatamente a exposições, e eles não vão para o abate. E eles são tão mansos que dá para subir neles. Um tamanho muito grande, né? Ele é um porte grande, mas são muito mansos, né? E são animais por instinto de sociabilidade dos pais. Os pais já eram mansos, e assim foi passando de geração, o tratamento deles. Então já tem essa relação muito próxima, não é isso? Geralmente são animais difíceis para julgamento, para julgar a genética, que aí depois vem do sêmen deles. Ok, e também tem um método intermediário, gente, onde os animais eles viviam em rebanho e permite o aprisionamento, onde você utiliza, assim, é um método pacífico, mas que em determinado momento você tem que usar uma certa força. Tipo, você não precisa machucar o animal, mas você tem que demonstrar a ele que ele vai fazer aquilo que você quer. Como é que eu posso colocar assim um método intermediário de domesticação? Você conter o animal no ambiente, mesmo que o animal queira sair, mas se ele estiver no ambiente preso, ele está servindo ao seu domínio. É um método intermediário aí de domesticação. E além de outros métodos, depende muito da espécie, certo, gente? Quem gosta de assistir, tem um cara, fala de domesticação, às vezes vem umas ideias diferentes assim, mas tem um cara, até já comentei aqui, né, que é muito conhecido, né, o Alexandre Rosser, Dr. Pet, até esqueci o nome dele, é o Dr. Pet. Dr. Pet, é. O Alexandre Rosser, que é zootecnista, e ele, de vez em quando, utiliza, né, algum tipo, dá uma pancada não, né, mas dá um empurrão no cachorro, assim, para ele saber que quem manda é o ser humano, e não o cachorro, né, ou outra espécie animal. Ele faz um barulho mais forte, né, para o animal saber que quem é que está mandando ali na situação. Então, ele utiliza, às vezes, desses métodos intermediários para domar, né, para amansar esses animais. Ok, gente? Tem um vídeo aqui bem rapidinho, é um vídeo, eu vou ver se consigo passar ele normalmente, quando eu tento passar vídeo aqui para vocês, fica cortando, fica muito ruim. Eu vou tentar aqui passar, é um vídeo bem legal, sobre doma racional. Deixa eu olhar aqui se ele vai passar direto. Uma reportagem do Globo Rural, mas de qualquer forma vou tentar passar aqui para vocês. Se eu não conseguir de uma forma, vou tentar de outra. Se eu não conseguir, eu vou colocar para vocês o link, tá certo? Tá sem som, né, gente? Aqui. Opa. A gente vai começar agora. E já tá no final aqui. As pessoas vêm aqui para ver como ele faz a doma. Calma. Deixa eu voltar aqui para começar do começo. É um vídeo, foi uma reportagem, gente, do Monty Roberts. Ele é, vamos dizer assim, um dos caras conhecido como o Papa da Doma Racional. E é bem interessante a forma como ele trabalha a questão da doma racional, em contrapartida à domesticação através do uso da violência em cavalos. Já fez muita palestra, tem muitos vídeos, já fez várias reportagens. Vou passar um trechinho dessa reportagem só para vocês terem uma ideia. Se tiver ruim, a gente vai tentar de outra forma. Se não conseguir, eu passo o link para vocês, ok? Mas eu acho que dá para a gente assistir aqui. Só ficar em silêncio, eu vou tirar o meu microfone aqui. Ok. Você já posicionou a câmera para filmar? A gente vai começar. Ok. Você já posicionou a câmera para filmar? A gente vai começar agorinha. As pessoas vêm aqui para ver como ele faz a doma. Doma não, porque ele aboliu essa palavra do vocabulário. Domar é amansar, brutalizar o animal de uma maneira bem mais violenta até que esta ilustração.
O animal é caçado, laçado, estrangulado, espancado, quase explode de tensão. Tiram sangue. E depois de muita humilhação, é montado na marra, cortado de espora, para pular com o peão. O que Monty Roberts faz é uma coisa bem diferente. Olha, cavalinho, eu não vou fazer mal para você, viu? De manejo, este cavalo só conhece cabresto. De resto, é chucro. Nunca foi montado. É um animal traumatizado. Numa primeira tentativa de doma, fora daqui, foi violentamente espancado. Virou aquilo que no campo chamam de cavalo bravo, atentado. Na doma tradicional, já estaria amarrado. Monty o mantém solto para fazer o que chama de iniciação. Um quebra-gelo cuja palavra-chave jamais pode ser o medo, a intimidação. No mundo natural, o cavalo é presa. E o primeiro instinto dele é me ver aqui como predador. Se me aproximo, a tendência dele é tentar fugir. Pois não é um caçador, é uma presa, um animal de fuga. Para aumentar a pressão, o máximo que Monty faz é atirar uma rédea acolchoada no traseiro do cavalo, que fica numa fuga em círculos por alguns minutos. Observem agora que ele vai começar a me dar sinais. O método que Monty desenvolveu é baseado em sinais corporais, uma linguagem. Mais para frente ele conta como aprendeu. Reparem que ele está lambendo e mastigando e começa a diminuir o círculo. Como correu, e eu continuo aqui, não ataquei nem nada, vê que posso não representar perigo. E daqui a pouquinho ele deve abaixar a cabeça. Olha aí, esse é um dos sinais mais importantes. Significa que ele está querendo se comunicar comigo. Neste momento, Monty abaixa o olhar. O cavalo sente o predador retirando o foco da presa, sente o alívio da pressão. Se aproxima, curioso, sem receio. Monty se movimenta de esguelho, devagar, um lado, mais um passo, procurando se encostar, mas de ré. E o cavalo vai atrás. Como se Monty Roberts tivesse um imã nas costas. Percebam que qualquer movimento meu, ele acompanha. O cavalo parece encantado e acaba aceitando com calma o gesto que delicadamente Monty faz para lhe acariciar a cabeça. Muito bom. Bom menino que você é. Monty batizou esse momento de join-up, quer dizer conjunção, encontro, união, associação. Como uma criança espontaneamente dando a mão para passear com um adulto, o cavalo segue o homem. Puxado por uma corda invisível, a confiança. Feita a primeira conjunção, Monty tenta avançar na intimidade. Alisa bem para tirar cócegas das partes mais sensíveis. Com jeitinho, vai levantando pata por pata até colocar a sela. E aí o ambiente fica tenso. Será que vai conseguir? Quem é do ramo deve notar que, apesar da guia firme, Monty se mantém extremamente tranquilo para a situação. Age com toda a paciência do mundo. Não grita e fala sempre baixinho com o animal. Good boy. Easy now. É natural que o cavalo fique ressabiado assim. Afinal, esta é a primeira cela da vida dele, uma coisa esquisita nas costas. Vou pedir que corra mais um pouco para se acostumar. Veja que quando eu abro a minha mão assim, imitando as garras de um predador, um coiote, um lobo da montanha, ele acelera. Agora, recolho as garras, tiro a pressão do corpo e do olhar, me viro de lado e, olha aí, ele quer conversar comigo. Monty agradece a atitude do cavalo, fazendo outro cafuné na cabeça. Como num teatro, vendo um drama, muita gente se emociona. Essa senhora, Laura Gorhal, deixou o redondel para chorar lá fora. Eu já tinha assistido um videotape, mas assim, vendo de perto, é mais tocante ainda. Fico pensando em quem bate nos animais. Pra quê? Não há necessidade de ser violento. Por favor, você me permite colocar isso na sua boca? Eu garanto que não vai machucar. Fantastic.
É fantástica essa maneira de abordar o animal. Você não força o cavalo a nada. Ele faz as coisas não por imposição, mas por sua livre e espontânea vontade. Se você trabalha direito, o cavalo aprende muito depressa. Este aqui nunca tinha sentido rédeas antes, mas olha só, já aprendeu a virar. Ó. É incrível. No começo, vi o cavalo nervoso, temendo pelo pior. Vinha de péssima experiência. Foi maltratado, espancado por outra pessoa. Mas enfrentou o medo e o superou. Como se dissesse para o monte, olha, eu acredito em você. Acho que nenhuma relação entre seres humanos confere tanta confiança. Eu já fui punida, sabe? Tudo bem que por coisas que até mereci. Mas a agressão deixa muitas marcas na gente. Aqui, vejo que é possível se ensinar a fazer o certo sem brutalidade. Ao longo desta série de reportagens, você vai ver como é a sequência da iniciação, entender como essa linguagem funciona e com que rapidez. Veja, Monte já pôs um peão para fazer a primeira monta. E desde que a sessão começou, se passaram apenas 25 minutos. Isso mesmo, menos de meia hora. Um tempo incomparavelmente menor que o da doma feita na bruta. Bom, gente, foi só um pedacinho isso aí, né? Do vídeo. Tá no YouTube esse vídeo aí, se vocês quiserem depois assistir, certo? Ele tem mais de uma reportagem. Depois já teve a regravação, né, dessa mesma entrevista com o Monty Roberts. Não sei se alguém já assistiu, essa reportagem é mais antiga, mas é muito interessante, né? Quem assiste, quem gosta, por exemplo, eu gosto muito de cavalos, já tive cavalos também, né? E é muito emocionante, inclusive. É grande, né, Nelly? Mas é muito bom, cara. Não é tão grande, acho que uns 30 minutos, eu acho, a série. Na verdade, é mais de uma reportagem, né, do Globo Rural. E é muito interessante, viu, gente? Eu recomendo a vocês, quem puder assistir, gente, vale a pena. Tá certo? Bom, então eu acho que... Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais. Deixa eu finalizar aqui. Para essa apresentação. Beleza. Ok, gente. Então, a nossa aula de hoje... Eu não sei... Deixa eu ver o que, é que tem no chat. É que tem muita coisa, eu nem prestei atenção, viu, gente? Sim, o Solon foi, Jade. Solon foi é um professor lá do IFAL, gente, de Satuba. Foi meu colega, estudou comigo, a gente fez mestrado junto, né? E ele é super... É legal, né? Eu acho ele legal, né? Não sei se os alunos acham ele muito... Ele é. Ele é um amorzinho de pessoa. Só que, assim, antes das turmas andarem a cavalo, né? Ele colocava sempre DVD pra gente assistir. Aí a maioria sempre dormia no meio da aula, porque geralmente era perto do horário do almoço. Por isso que eu nem passei esse vídeo todo, né? O vídeo é super interessante, esse vídeo de domesticação de doma racional. Mas eu cortei, só passei um pedacinho para vocês ficarem com vontade de assistir. Ok? Deixa eu só finalizar aqui um negócio rapidinho.